Olá meninas, hoje vamos para a nossa 7ª aula, vamos falar sobre o estresse, sobre a influência do estresse na nossa qualidade de vida, inclusive no nosso processo de emagrecimento. Bom, o estresse, ele faz parte da vida cotidiana de todos nós, né? Um pouco de estresse, ele é bom, ele é necessário, inclusive, é ele que vai fazer o nosso corpo agir, a conquistar os nossos objetivos, a fugir das situações de perigo, né? Seria a função do estresse. O problema é quando esse estresse se torna crônico, né? Que ele vira rotina na nossa vida. Então, quando a gente fica muito estressado porque vive em constantemente no trânsito, né? E gera aquela sensação de estresse, ou tem muitas contas para pagar, dívidas, enfim, excesso de trabalho também leva ao estresse, algum conflito familiar. A falta de sono a gente vai ver também que leva ao estresse, algum problema de saúde ou a falta de tempo para dar conta de tudo, né? Hoje em dia a gente tem um estilo de vida muito atarefado e se compromete com muita coisa e às vezes acaba não dando conta e isso tudo gera muito estresse. E aí o estresse crônico ele vai diminuir o fluxo sanguíneo para o nosso cérebro, ou seja, ele vai diminuir a função cerebral de maneira geral, fazendo com que o nosso cérebro envelheça de forma precoce. Também o excesso de estresse, né, o estresse crônico, ele vai enfraquecer o nosso sistema imunológico. Então é comum que pessoas muito estressadas vivam pegando gripe, resfriado, com infecções. Em longo prazo pode causar doenças cardíacas, hipertensão e até câncer, né? Tem estudos que mostram a relação entre o estresse crônico e o câncer. Também o estresse crônico pode diminuir a fertilidade e aumenta a chance daquele comer emocional, né? Então a gente acaba comendo para ver se alivia um pouco esse estresse, mas a gente viu na outra aula que não funciona, né? E aí, em situações de estresse, nosso corpo ele libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. Esse hormônio ele vai deixar o nosso organismo preparado para situações de perigo. Então, ele vai ajudar a manter a pressão, né? Vai manter ou aumentar a pressão para se precisar fugir e vai diminuir a queima calórica. Então, ele vai poupar energia para caso de risco ele ter um estoque de energia bom para correr, fugir, enfim. E aí ele também acha que está numa situação de perigo e vai mobilizar o glicogênio, que é a forma que a glicose fica estocada no nosso organismo, né? Fica no fígado na forma de glicogênio. Então ele vai mobilizar esse glicogênio, vai quebrar e vai liberar a glicose na circulação sanguínea para disponibilizar energia para essa fuga, enfim, para sair dessa situação de perigo. Mas como na verdade não tem uma situação de perigo iminente, né? O estresse ele é crônico, ele não vai utilizar naquele momento essa glicose na circulação. E aí a gente sabe que o excesso de glicose no organismo vai ser acumulado na forma de gordura, principalmente na forma de gordura abdominal. Então ele vai diminuir a queima calórica e vai aumentar a liberação de glicose. Tudo isso vai levar ao aumento de peso, né, em longo prazo. E também o cortisol em excesso, ele tende a aumentar o apetite e a vontade ainda de comer alimentos açucarados. Então, tudo isso em conjunto vai levar ao excesso de peso. Também o excesso de cortisol, ele diminui a atividade do hipocampo, então ele vai prejudicar a memória, a concentração e também ele diminui a atividade da parte do cérebro responsável pelas emoções. Então é comum que a pessoa estressada ela seja mais desequilibrada emocionalmente. E também o excesso de cortisol vai diminuir a liberação do hormônio de crescimento, que é aquele hormônio necessário nas crianças, nos adolescentes para o crescimento, mas também para a gente, para os adultos, no ganho de massa magra. Então, se você é muito estressado, pode levantar um monte de peso lá na academia que não vai ter tanto aumento de massa magra, porque o excesso de cortisol vai diminuir o hormônio do crescimento. E aí, então, algumas dicas de como que a gente faz para diminuir o estresse. Então, tendo uma alimentação equilibrada já ajuda bastante a diminuir o estresse. Mudar o estilo de vida. Então, ver o que está causando aí estresse em você. Se é o trabalho, está com muito trabalho, se a rotina está muito corrida, fica muito tempo no trânsito, né? O que está causando? Se é algum conflito na família, o que está gerando estresse aí na sua vida, o que você pode fazer para resolver, né? Tentar aí achar uma solução para a causa é o melhor jeito de combater o estresse.
Também delegar tarefas, né? Às vezes a gente é estressado porque quer abraçar o mundo, quer fazer tudo no trabalho, quer fazer tudo em casa e aí não dá conta, acaba se estressando. Então, delegar tarefas é importante, mesmo que às vezes não fique tão boa quanto a gente gostaria, né? Tem que relevar e deixar, porque também se quiser fazer tudo, não vai dar conta e não vai prejudicar a nossa saúde. Dormir o suficiente, muito importante, a gente já vai ver. Se exercitar também ajuda a diminuir o estresse. Ouvir uma música calma, então escolhe uma música, deixa aí no celular, de repente numa situação de estresse, no trânsito ou alguma briga em casa, enfim, coloca a musiquinha lá que já alivia, conta até 10, né? Também é um truque. Utilizar a essência de lavanda no ambiente é muito bom, também ajuda a diminuir a ansiedade e acalmar. Pode colocar no difusor, né? Ou então pinga umas gotinhas nos cantinhos do ambiente, que já ajuda. Viver o presente, né? Tentar evitar se preocupar muito com o futuro. Claro, tem que se planejar, fazer planos, enfim, mas evitar de se preocupar, de sofrer por antecipação ou de ficar ansioso mesmo com o que vai acontecer no outro dia, né? Se planeja, mas vive o presente, que é o que você pode controlar um pouco mais, né? O resto não adianta, só vai gerar estresse. Rir mais, né? Já tem vários estudos que mostram que rir realmente neutraliza o estresse, mesmo que seja um sorriso forçado, não tem problema, o nosso cérebro não sabe que não foi forçado, então já tem esse efeito de neutralizar o estresse. E aí pode se ajudar, né? Tentar assistir comédias, coisas engraçadas, enfim, piadas, rir de si mesmo, né? Tentar não se exigir tanto e levar as coisas mais na brincadeira, né? Outra forma é meditação, oração, para quem tem algum credo, né, alguma religião. A meditação mesmo pode ser meditação que não seja vinculada à religião, também funciona bastante para conseguir se acalmar. A yoga, muito bom também. A microfisioterapia, não sei se todas conhecem, mas é uma técnica que também tem bastante efeito positivo na diminuição do estresse, da ansiedade. Funciona bastante, bom, pelo menos aqui em casa a gente fez e ajudou bastante a diminuir a ansiedade. E ajuda psicológica, né? Não tem por que não recorrer à ajuda psicológica se você acha que precisa, né? Não precisa ter vergonha, não é? Às vezes a gente acha que só quem tem algum problema muito grave, ou que tá com alguma doença que tem que pedir ajuda, mas não, é sempre bom e ajuda a gente a se conhecer também, a lidar melhor com as situações do dia a dia, bem interessante. Bom, e o sono, né? O sono ele tá também muito relacionado com o estresse, né? O estresse ele pode ser causado pela privação de sono e o estresse ele também vai vai diminuir a qualidade do sono. Então uma coisa tá ligada com a outra, né? E por que a gente tem que ter um sono bom? Porque o sono ele rejuvenesce as células do corpo, então ele melhora a pele, ele vai aumentar a nossa energia, vai melhorar o nosso humor, a nossa saúde de maneira geral, depende de um sono de qualidade. E, inclusive, para se ter um peso estável, é preciso dormir bem. Recomenda-se que um adulto e idoso também, tá? E antes se dizia que idoso precisava dormir menos, mas agora já se diz que ele tem que dormir também entre 7 e 8 horas por noite. Só que a maioria das pessoas, né, grande parte da população não consegue dormir essas 7 horas, nem essas 7 horas por noite, né? Muitas dormem 6 ou até menos. E tem estudos que mostram que dormir menos de 6 horas por noite gera uma atividade cerebral menor. E isso vai influenciar negativamente no nosso peso, na pele, no humor, na saúde, no desempenho físico em geral. Então aí, você tem dormido bem? Quantas horas você tem dormido por noite? Já calculou? Já prestou atenção? E quando você vai dormir, você pega no sono facilmente ou você fica lá rolando na cama e demora para conseguir pegar no sono? E aí depois que dorme, consegue dormir a noite toda ou fica acordando durante a noite? E quando acorda renovada ou ainda acorda cansada, queria dormir mais muito tempo? Se você não acorda bem, não acorda disposta, pronta para enfrentar o dia, é porque tem alguma coisa errada no seu sono. Ou você está dormindo mal, ou você está dormindo pouco, ou as duas coisas juntas, né? Então tem que melhorar aí o seu sono.
porque não dormir bem significa diminuir as funções cerebrais, então quer dizer que o nosso cérebro e o nosso corpo estão em risco. E além disso, né, explicando melhor o que acontece se a gente dormir mal. Tem estudos que mostram que quando a gente dorme mal, aumenta a tendência a comer alimentos ricos em calorias e em carboidratos de alto índice glicêmico, né, o que vai resultar num ganho de peso. Além disso, os estudos mostram que pessoas que dormem mal têm níveis do hormônio grelina aumentados, que é o hormônio da fome, então elas sentem mais fome, e tem os níveis diminuídos de leptina, que a gente viu até na outra aula, que é o hormônio da saciedade. Então, uma pessoa ela vai sentir mais fome, vai demorar mais para se sentir saciada, e além disso vai provavelmente comer alimentos ricos em calorias e carboidratos de alto índice glicêmico. Então, isso aí gera o ganho de peso, né? Então, dormir mal engorda sim. Além disso, quando se dorme mal, tem uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal e dos lobos temporais, que são responsáveis pela memória e aprendizagem. Então, quem dorme mal geralmente tem dificuldade de prestar atenção, de aprender, resolver problemas, de lembrar das informações, tudo isso fica prejudicado. Também vai prejudicar a função motora e a coordenação, então a pessoa vai ter mais dificuldade para praticar atividades físicas, por exemplo. Então, muitas vezes acaba desistindo de praticar atividade física porque não consegue realmente fazer direito e acaba se desestimulando. Também as pessoas que dormem mal tendem a ficar mais irritadas e a longo prazo aumenta a chance de desenvolver depressão e níveis altos de ansiedade. O dormir mal também vai afetar o metabolismo da glicose, então a pessoa vai se sentir sempre cansada e indisposta, enfim, né? E tudo isso vai fazer com que ela tenha também menos vontade de se exercitar, né? Também vai prejudicar no trabalho, enfim, mas aumenta aquela preguicinha na hora de se exercitar, porque realmente é um cansaço maior. Também vai afetar a liberação do hormônio do crescimento, então vai ter a dificuldade lá de ganhar massa também, né? Massa magra, como a gente viu ali no caso do cortisol. E aí também aumenta os níveis de cortisol, né? Então, como eu falei, os dois estão muito relacionados. Então, você dorme mal, aumenta os níveis de cortisol e com o aumento do nível de cortisol também vai afetar o sono e aí fica nesse círculo vicioso, né? Além disso, o aumento do nível de cortisol mais esse resultado aí do dormir mal vai fazer com que a gente ganhe ainda mais peso, né? E tenha mais dificuldade de ganhar massa magra, né? Vai tá tudo potencializado ali. E aí, então, como que a gente pode fazer para melhorar o sono? Então, manter uma rotina de sono é importante, muito importante. Então, tenta aí fazer nos próximos 15, 20 dias, se planeje mesmo, né? Se desafia a manter uma rotina. Então, o que é isso? É dormir e acordar sempre no mesmo horário, tá? Então, coloca um horário para deitar e um horário para acordar. Mesmo que no começo você demore mais para pegar no sono e não durma lá às 7, 8 horas, que o recomendado, né? Acorde no horário que você se planejou, porque depois de um tempo isso aí vai se tornar um hábito e aí você também vai pegar no sono bem mais fácil e vai conseguir dormir aí o tempo suficiente. Então, calcula aí que horário que você pode dormir e acordar para dar as 7, 8 horas e fica aí, persiste, não deixa nenhum dia sem dormir nesse horário e acordar nesse mesmo horário, que vocês vão ver que depois desse tempo já vai ter resultados na melhora aí da saúde. Outra dica muito importante é que tem que deixar o quarto completamente escuro para que o corpo consiga produzir quantidade suficiente de melatonina, que é o hormônio do sono. Então não pode ter nada, assim, nada de luzinha, de luz de TV, do aparelhinho ali da TV a cabo, nem do ar-condicionado, nada. Veja se a sua cortina tá vedando bem aí a luz que vem de fora, enfim. Deixa o quarto bem escuro mesmo. Quem gosta de ler livros antes de dormir tenta evitar livros assim muito pesados, histórias muito tensas de terror, enfim, que isso vai prejudicar o sono. Se você tem dificuldade de dormir, para dormir ou dorme mal também, evita tirar cochilos durante o dia, porque vai prejudicar ali no sono da noite. Tenta criar uma rotina assim antes de dormir para relaxar, então escuta uma música relaxante, toma um banho quente, enfim, algo para já te deixar mais relaxado para dormir mais fácil e dormir melhor.
Evita usar o celular antes de dormir ou assistir TV, usar o tablet, enfim, esses aparelhos que estimulam e prejudicam o nosso sono. E de preferência, uma hora antes é bom evitar, uma hora antes de dormir, é bom evitar esses aparelhos. Então, esse também pode ser um bom desafio para você, se você tem problemas de sono, evitar usar esses aparelhos antes de dormir. De preferência, daí também deixar o celular fora do quarto, né? Então, se você utiliza o celular para despertar, por exemplo, deixa no banheiro, na cozinha, enfim, um lugar que dê para ouvir, mas que não fique no quarto, até para evitar de fazer a luz ali, que a gente deve evitar, o barulho quando chega a mensagem, enfim, tudo isso atrapalha o sono. Evite tomar café, chá preto ou chá verde, que são estimulantes após as 17 horas também, para não prejudicar a qualidade do sono. Se você está muito nervoso, ansioso, enfim, pode usar valeriana, né? Tomar valeriana é natural, então é uma boa opção, ajuda um pouco a acalmar. A melatonina, agora no Brasil, a gente já pode também comprar e consumir, né? O hormônio do sono, então também ajuda a melhorar a qualidade do sono. E consumir alimentos ricos em triptofano à noite também ajuda. Então, banana, aveia, cacau, amêndoas, abacate, tudo isso vai ajudar a gente a ter um sono melhor. Bom, e aí quando a gente fala de sono, a gente também pode lembrar do nosso amigo café, né? Que ajuda a gente a ficar desperto quando a gente dorme mal. Ah, claro, isso do sono, gente, é quando você dorme mal com frequência, né? Quase que todos os dias ou todos os dias mesmo, né? Não vai ser uma ou outra noite mal dormida que vai causar esses efeitos ali que eu mencionei. Mas muita gente dorme mal mesmo constantemente e aí sim tem aqueles efeitos, tá bom? Então, o café, né? A cafeína, ela é encontrada em grande quantidade no café e nas folhas do chá verde também. E em menores quantidades ela pode ser encontrada no cacau, no guaraná, na erva mate. A cafeína ela vai então aumentar a nossa capacidade de alerta e reduzir a fadiga, então vai melhorar o nosso desempenho nas atividades que requerem maior vigilância, principalmente quando a gente está mais cansado, dorme mal, enfim, ela vai dar uma força aí para a gente ficar mais atento, mais alerta. Só que o consumo de cafeína em doses elevadas ele pode ter efeitos negativos, como taquicardia, palpitações, insônias, ansiedade, irritabilidade, tremores, dores de cabeça, náuseas e pode interferir na qualidade do sono, né? Pode piorar a qualidade do nosso sono e também aumentar a produção de cortisol. Então, se você não tem uma vida aí tão estressada, mas fica tomando muito café, também pode ter esses efeitos aí do estresse, que é o cortisol em excesso. Então, tem que tomar cuidado para não exceder os níveis de café, não ter esses efeitos prejudiciais. E além da cafeína, né, que é o principal componente do café, estima-se que o grão de café torrado ele possua mais de 2.000 compostos químicos, sendo que alguns deles já foram comprovados que têm boas atividades biológicas, né, atividades biológicas benéficas para o nosso organismo. Alguns também têm umas atividades não tão boas, né, e muitos ainda não foram estudados. Mas tem vários desses compostos, são antioxidantes, ele também tem vitaminas B5 e B12, manganês, potássio, magnésio, enfim, vários nutrientes bons para o nosso organismo. E o efeito do consumo do café ele vai depender da qualidade e da quantidade dos compostos químicos ingeridos, então depende da qualidade também do café. Né? Quanto mais puro, quanto melhor a procedência do café, melhor efeito ele vai ter. Também vai depender o efeito, vai depender do tipo de processamento pelo qual os grãos passaram, né? Vai depender do grau de torre, de moagem, do método de preparação da bebida, então se foi filtrado, se ele é expresso, se foi fervido. Também do quanto que a gente toma, da frequência e dos hábitos alimentares que a gente tem, do estilo de vida e da predisposição genética individual para o desenvolvimento de algumas doenças. Então, se a pessoa já tem predisposição a desenvolver tal doença, pode ser que o café ele contribua, né, agrave essa predisposição. Mas se não tem tanto problema. Também depende da sensibilidade da pessoa. Algumas pessoas são bem mais sensíveis ao café, pequenas doses já pode ter algum efeito ruim na saúde dela. Então, é bem individual também. Aí o café com relação a algumas situações, né? Café e anemia. Já se sabe que o café, a cafeína, né, ela pode inibir a absorção do ferro
não M, desculpa, não é a cafeína, são os compostos fenólicos presentes no café e as melanoidinas, porque elas se complexam com o ferro, então elas se juntam com o ferro e com isso elas diminuem, fazem com que o ferro seja menos absorvido no intestino. E aí, para pessoas que já têm anemia, eles pode piorar, né? Pode agravar essa situação. Isso quando é o ferro não M, tá? De origem vegetal, por exemplo, do feijão, das carnes, ovos, não acontece isso, mas quando ele é não M, pode diminuir até 40% na absorção do ferro. Isso uma xícara de café depois da refeição, durante ou até 1 hora depois dessa refeição. Por isso que se recomenda que não tomar café logo depois do almoço, aquele cafezinho depois do almoço, é bom esperar ali pelo menos 1 hora e pouquinho para não diminuir a absorção do ferro não M. Tá? E nem durante a refeição também. E antes também, de preferência 1 hora antes, para evitar essa perda aí do ferro. Com relação ao café e a perda de peso, vários estudos sugerem que o café tem um efeito termogênico, né? Ele acelera o nosso metabolismo e também ele tem um efeito lipolítico, então ele aumentaria a quebra de gordura. Então até tem gente que toma café antes do treino justamente por isso, para aumentar aí a queima de gordura durante o treino. Com relação ao café e hipertensão, tem vários estudos que analisam esse consumo de café e a influência na pressão sanguínea. Só que eles ainda são estudos muito inconsistentes, então tem uns que dizem que tem associação positiva, outros dizem que tem associação inversa, tem uns que dizem que não tem associação nenhuma. Então, a gente ainda não sabe assim se tem realmente uma relação entre o café e a hipertensão. Ainda não dá para se dizer isso. E também com as doenças cardíacas acontece a mesma coisa. Os estudos são muito controversos e inconclusivos. Tem estudos que dizem que café em excesso causa doenças cardíacas, tem estudo que diz que o café em determinadas doses ele pode prevenir doenças cardíacas, então ainda está muito inconclusivo. Na dúvida é melhor não se exceder, né, no café. Com relação ao café e colesterol, sim, já se sabe que o café ele possui essas duas substâncias, né, esses dois compostos químicos que aumentam o colesterol sanguíneo. Isso quando o café ele não é filtrado, porque quando ele é filtrado, essas substâncias elas ficam retidas ali no filtro, então elas não vão passar para a xícara, né, para o bule, enfim, e a gente não vai tomar essas substâncias. Quando o café ele não é filtrado, ele não é coado, então, por exemplo, café expresso, café solúvel, cafeteira que não tem filtro, essa substância a gente vai acabar ingerindo, e aí isso sim vai aumentar o nosso colesterol. Por isso que é bom evitar tomar café que não seja filtrado, sempre tomar o café coado. Com relação ao café e à saúde óssea, o consumo de café, no caso de cafeína, ele já foi associado em alguns estudos por um efeito negativo no balanço de cálcio. Então, tem estudos que dizem que ocorre até a perda de 4 mg de cálcio por xícara de café consumida. Só que muitos estudos mostram que isso acontece quando a pessoa ela não tem um consumo adequado de cálcio. Aí sim ocorre essa perda. Se ela tem um consumo adequado de cálcio, não aconteceria essa perda. Então, sugere-se que principalmente, né, as pessoas da terceira idade, que já têm uma perda maior de cálcio, que elas consumam adequadamente ou consumam a quantidade adequada de cálcio e de vitamina D, mas também que evitem consumir o café em excesso, né, porque como nenhum estudo é 100% garantido, então na dúvida é melhor não se exceder na quantidade para não correr mais perda de cálcio ainda. Mas e aí, quanto que a gente deve consumir, né? Então, os estudos mostram que para que se tenham efeitos benéficos, né, ou que pelo menos não se tenha efeitos adversos, se deve consumir um máximo de 4,6 mg por quilo de peso de cafeína por dia. E uma xícara de café tem em média 80 mg de cafeína, então façam as contas aí para ver quantas xícaras de café você pode tomar por dia. Mas, em geral, se considera um consumo moderado a ingestão de 3 a 5 xícaras por dia de café, que equivale a aproximadamente 150 a 300 mg de cafeína por dia. Esse é geralmente o recomendado, não se deve ultrapassar essas 5 xícaras. Alguns estudos dizem que não se deve ultrapassar até 3.
Mas, em geral, entre 3 e 5 seria uma dose segura para que não tivesse efeitos negativos no organismo, né? E sim positivos. E aí aqui algumas dicas de como preparar e consumir o nosso café. Primeiro, utilizar água filtrada, tá? Porque a gente não deve deixar ferver essa água, então não daria tempo para purificar a água, né? Não vai ferver. Porque se ferver pode queimar o pó, né? Queimar entre aspas, e aí perde muitas das substâncias do café. Então, o ideal é que a água esteja assim, começando a aparecer aquelas bolinhas, sabe? Começando a chiar. Daí é essa a hora de colocar a água no café para passar. Depois de passado, se recomenda consumir no máximo 20 minutos o café, porque depois disso as substâncias podem sofrer alguma alteração química. E essa alteração química das substâncias é o que vai causar aquela dor, aquela azia que algumas pessoas relatam depois de tomar café. Então, antes dos 20 minutos tem menos chances de dar azia e dor. E também é importante, quando for comprar o café, olhar o grau de torra dele, porque quanto mais torrado o café, menor a quantidade de antioxidantes. Então, é ideal que o grau de torra seja clássico ou médio ou 3, dependendo da marca, vai estar escrito clássico ou médio ou 3. Então, né, já que vai consumir o café, tentar consumir com o máximo de antioxidantes possível. Então, geralmente está aqui, ó, nessa figurinha que mostra, fica geralmente aqui nesse cantinho, mostra o grau de torra. Esse aqui tá pequenininho, mas aqui, ó, tá no meio ali, é o 3, tá apontando. Então, é o grau de torra clássico, tá? Então, esse é bom, tem mais antioxidantes do que se tivesse aqui no 1, que seria muito torrado. Então, sempre dá preferência para esse grau de torra, tá bom? Bom, então agora a gente vai fazer um exercício que é a roda da vida. Talvez algumas de vocês já tenham feito, mas pode fazer de novo, né? Porque a nossa vida tá sempre mudando e é sempre bom analisar. Por que esse exercício? Porque para a gente tentar equilibrar ao máximo a nossa vida, para que tenha né, melhore a nossa qualidade de vida, diminuir o estresse, para evitar essa produção excessiva de cortisol. Então vamos dar uma analisada aí como é que está a nossa vida. Então eu queria que vocês podem desenhar aí no papel a roda, ou então escrever só aí os quesitos, né? A gente vai analisar, vocês vão dar uma nota de 1 a 10 em cada quesito, de acordo com o grau de satisfação. Então, se tiver muito insatisfeito, dá 1, a nota 1. Se estiver muito satisfeito, é a nota 10. Então, analisa aí cada quesito aí da sua vida, como é que tá, que nota você daria, e anota aí no papelzinho. Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem. Deu? Bom, então dá uma olhada aí para sua roda da vida e se pergunta aí, se essa avaliação pudesse te dar uma bronca, que bronca que ela te daria? O que ela te diria? Se ela pudesse dizer, olha, você precisa trabalhar 3 áreas aí da sua vida que não estão como você gostaria que tivesse, né? Que áreas que você trabalharia? E dessas 3 áreas, qual área você escolheria para trabalhar primeiro? Qual que tem mais urgência de ser melhorada? Bom, então aí vem o nosso desafio, né? Qual que é a área da sua vida que precisa melhorar com mais urgência? O que você precisa melhorar aí para ter mais equilíbrio, para melhorar a sua
qualidade de vida e evitar ter tanto estresse, diminuir o cortisol aí. Então, planeje uma ação muito concreta. Então, diga aí como você vai fazer, quando você vai fazer, dia, hora, onde, o local e se precisa de alguém com quem que você vai fazer essa ação para melhorar essa área da sua vida que não está muito boa. Então, se pode ser uma das ações, até se for o caso, né, dessas que eu falei, para melhorar o estresse ou o sono, enfim, mas tem que ser uma coisa bem concreta, tá bom? Então, esse é o nosso desafio de hoje e a gente vai se falando pelo WhatsApp, certo? Beijos!